Estamos vivendo em tempos distópicos? E quando eu pergunto isso, não é em relação ao Brasil no momento que eu gravo esse vídeo ou até mesmo no contexto global da vigilância das redes sociais em cada passo que o ser humano dá, mas sim em relação à banalização do termo distopia, distópicos, no meio literário. Então, se no outro vídeo recente aqui, eu falei que nem tudo é Lovecraftiano, então eu preciso te dizer que, desculpe, mas nem tudo é distópico. E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo parte de um artigo que eu li ontem, dia 25 de junho de 2021, no blog da Estante Virtual, trazendo aquelas famosas listas das melhores obras. Nesse caso aqui, eram as 10 melhores obras, sei que na verdade a lista tinha 12 livros, né? E o tema dessa vez foi distopia. E o que me chamou a atenção foi a presença de algumas obras que não são distopias. E eu fiquei pensando, no que esse povo vem chamando de distopia? O que esse povo chama de distopia para estar nessa lista aqui, né? Então, como a função do Fantástico Cursos é explicar, esclarecer os termos e conceitos da literatura fantástica em suas múltiplas expressões, eu pensei que seria bom falar disso aqui hoje para quem escreve, pesquisa e quer usar distopias em sala de aula. Principalmente porque há uma tendência de considerar obras diversas como distópicas, da mesma forma que considerar outras como Lovecraftianas. Confere o vídeo aí em cima no canal para entender isso que eu estou falando aqui de nem tudo é Lovecraftiano. Mas o que tinha no artigo nesse artigo do blog? Nas obras listadas como distopias, havia o romance Submissão, de Michel Houellebecq, que eu não li, então não posso opinar aqui, e tinha romances que fazem parte da tradição literária da distopia ou que representam as distopias young adults. Então, tem o 1984, Admirar Mundo Novo, Fahrenheit 451, Laranja Mecânica, O Conto da Aia e A Seleção. E outros livros que apresentam elementos distópicos claros, mas não são distopias como um todo. Caso de A Máquina do Tempo, O Processo e Neuromancer. E tinha obras como Eu, Robô, do Isaac Asimov e Kindred, da Octavia Butler. E não, essas obras aí não são distopias, mas bora lá entender isso. De acordo com o artigo nesse blog, conforme você está vendo aí, a gente lê que, de acordo com o dicionário, distopia trata-se de um lugar hipotético onde se vive sob sistemas opressores autoritários de privação, perda ou desespero, ou ainda de uma anti-utopia. Na literatura, porém, ela é utilizada com frequência por autores do mundo inteiro como elemento de crítica ou sátira à sociedade da época. Mas o negócio é o seguinte, se a gente fosse pautar por essa descrição aí, então Cinderela... Sim, o Conto de Fadas Cinderela é distopia, porque mostra a Dona Cinderela lá vivendo sob o regime opressor da madrasta e suas filhas e passando por privação e perda. Concorda? Mas o que é distopia, então? O termo distopia surgiu no século das luzes, ou seja, estou falando aqui do século XVIII, já sinalizando a contestação da crença iluminista no poder da ciência como redentora da humanidade. Até o fim do século XX, se atribuía a John Stuart Mill a primeira menção à palavra distopia que ele proferiu durante discurso parlamentar em 12 de março de 1868 na Câmara dos Comuns do Reino Unido, quando o filósofo e economista britânico denunciou a política de terras praticadas na Irlanda. É talvez deveras elogioso chamá-los de utópicos. Ao invés disso, deveriam ser chamados de distópicos ou cacotópicos. O que é comumente considerado utópico é algo muito bom para ser praticável, mas o que eles parecem provar é muito ruim para ser praticável. O que a gente vê aí nas palavras do John Stuart Mill é a oposição direta estabelecida entre distopia e utopia, onde o primeiro é o lugar ruim, formado pelo prefixo grego dis, significando ruim ou anormal, e a palavra grega topos, no sentido de lugar. Ao passo que a utopia é o não lugar, expresso na união do grego eu, significando não, com o topos, né? O lugar. Na verdade, utopia
é o lugar bom que não é encontrado em lugar algum. Só que pesquisas mais recentes vão jogar o nascimento do termo distopia mais para trás, no próprio século XVIII, quando a palavra teria surgido em 1782 por meio do escritor Baptist Noel Turner, em um comentário dele sobre a obra Disquisitions on Several Subjects, de 1782, do Samuel James. Já uma outra hipótese coloca o nascimento do termo mais para trás ainda, em 1747, na obra anônima Utopia or Apollo's Golden Days. E quando a gente olha esse surgimento do termo e também outras visões de distopia no campo da religião e lendas, nós temos três possibilidades de distopias, que são a distopia política, como o sistema stalinista herdado do governo de Lenin e que fomentou o surgimento do Norte de Zamiatin. E eu já estou falando aqui como é que esse contexto fomentou o surgimento da primeira distopia moderna, antes que apareçam aqui as viúvas de Stalin para poder reclamar que eu estou falando mal do Stalin. O segundo tipo de distopias são distopias ligadas à natureza, como epidemias, congelamento do mundo, infertilidade da raça humana. Isso a gente pode ver em filmes como 2012 e também em obras como Filhos da Esperança. Confere aí a playlist depois do fim, onde eu falo dos diferentes tipos, também aqui nesse caso, de romances pós-apocalípticos, né? Que está muito conectado nessa segunda perspectiva aqui de distopias naturais. E o terceiro tipo de distopias são as distopias tecnológicas, onde a ciência e a tecnologia aparecem como uma ameaça para dominar ou destruir a humanidade, caso de Exterminador do Futuro e Matrix. Então é do jogo entre essas três distopias que a gente vai ter, por exemplo, o surgimento das distopias políticas totalitárias, que é muito associado com o fracasso de aspirações utópicas presentes no começo do século XX. Isso é algo expresso pelo pesquisador Gregory Craig na obra Distopia: A Natural History. Essa distopia aí que eu falei, ou seja, a distopia política totalitária, que normalmente também vem associado com tecnologia extrapolada, é a que apresenta características recorrentes, formando um subgênero específico dentro da ficção científica. E por que a distopia está ligada à ficção científica? Primeiro, porque as distopias são localizadas no tempo, normalmente no futuro. Ah, então só é ficção científica porque é no futuro? Não, é porque isso permite justamente mostrar uma aplicação extrapolada de produtos do racionalismo na opressão e cerceamento do indivíduo. Aqui vemos a definição de outro pesquisador, o Tom Moylan, no qual ele diz que distopia é uma sociedade inexistente, descrita em detalhes precisos e normalmente localizada em um tempo e espaço em que o leitor, a leitora contemporânea e contemporânea consegue enxergar uma estrutura social consideravelmente pior que a sociedade na qual ele ou ela vive. Lembra que a utopia, e aqui lembra, já falei isso em outros vídeos, que a utopia é no espaço, localizado espacialmente, enquanto a distopia é no tempo. É por isso, por exemplo, que você vai encontrar, bem no começo do século XX, obras utópicas, para citar aqui de autoria feminina, como A Terra das Mulheres, Herland, da Charlotte Perkins Gilman, que vai separar muito na tradição vigente da época dos mundos perdidos. Então aqui, os exploradores, três homens, eles se deslocam a um país, a uma região dominada, governada por mulheres, tá? Ou seja, um deslocamento espacial, tá? Ao mesmo tempo, também deslocamento espacial, também a gente vai ter aqui, ó, em outra obra também do comecinho do século XX, o Herland de 1915, outra obra aqui, de Uma Estrela Vermelha, a última utopia da literatura russa, do Alexander Bogdanov, onde aqui também tem um deslocamento espacial, só que aqui o protagonista, um cientista, vai para Marte, tá? Então, mas ainda é no nosso tempo, vamos dizer assim, no tempo aqui da narrativa, tá? Então, ele lembra utopia, deslocamento espacial, seja a ilha, por meio da Terra, para outro planeta, enquanto que distopia é um deslocamento, mais comumente, um deslocamento temporal. A ênfase na ciência é que está por trás das distopias tradicionais que a gente sempre associa com esse termo, né? Com 1984, Nós e tudo mais. E surgiu com a crença da ciência
ciência do H.G. Wells representada nas suas obras. Em seus livros utópicos, temos a adoção da racionalidade como um guia para uma imaginária estrutura social pautada na ciência e em seus benefícios materialistas. Devido a esse suporte da ciência, a natureza como mediadora do indivíduo com o mundo torna-se obsoleta. De fato, nas utopias do H.G. Wells, ela se apresenta, a ciência, como caótica e sem propósito, um imenso elemento que deve ser dominado e moldado pelo desejo do ser humano. Tal oposição entre razão e natureza, representada nos romances de Wells pela dialética ciência-emoção, estabeleceu a forma literária explorada por Eugene Zamyatin no Nós, Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo e George Orwell no 1984. O fascínio de H.G. Wells por espaços urbanos foi fonte de crítica para autores de distopias, conforme refletido nos Cidadãos de Nós, Admirável Mundo Novo e 1984. A vertiginosa altura das construções das cidades das distopias encolhia o indivíduo, ao mesmo tempo em que os padrões geométricos ordenados dessas estruturas influenciavam em maior ou menor grau seu comportamento a favor da razão e da ordem. Dessa forma, o estado 1 em Nós encontra seu contraste na floresta que se localiza além do Muro Verde. Em Admirável Mundo Novo, o Estado mundial se opõe à reserva selvagem, enquanto que em 1984, o Estado totalitário da Oceania é justaposto com o escape oferecido pelo interior pastoral, um local de liberdade anárquica. Mas longe de se constituírem como plágio, essas recorrentes similaridades observadas nessas ficções testemunham um simbolismo que se tornou convenção do gênero. A crença de H.G. Wells de uma sociedade ordenada também foi traduzida nas descrições de metrópoles com vastos espaços públicos. Nessa arquitetura, os cidadãos compartilham uns com os outros as realizações de seus próprios esforços em um estilo de vida comunitário. Sob a perspectiva distópica, contudo, com Zamyatin, Huxley e Orwell, vou mostrar posteriormente, essa atmosfera que estimula encontros públicos também se comporta como um elemento coercivo que admitia apenas ações voltadas para o social e sempre controlados pelo sistema. Essa contestação encontrou sua forma definitiva com a publicação de Nós, do Zamyatin, que surgiu com uma crítica direta às obras utópicas do H.G. Wells. Nasce aí a distopia moderna com suas principais convenções, tais como, primeiro, narrativa iniciada em media res, ou seja, já dentro do mundo distópico. 2. Protagonista alienado de sua condição de oprimido no início do enredo. 3. Protagonista toma consciência de sua condição alienada a partir do seu contato com outro personagem, geralmente do sexo feminino, ou então em um grupo ou evento. 4. Protagonista passa a experimentar isolamento do restante do seu mundo. 5. Protagonista se opõe ao poder distópico. E 6. Protagonista é derrotado pelas mãos das instituições mantenedoras da ideologia dominante. Assim sendo, ainda que nem toda distopia se enquadre no padrão de um Fahrenheit 451 ou Kondaaya, uma distopia política tecnológica ou totalitária padrão, no sentido estrito do termo, traz os pontos que eu mostrei aqui, principalmente referente ao espaço e à representação do protagonista. Assim sendo, A Máquina do Tempo pode ser enxergada como obra com elementos distópicos pela representação da humanidade no futuro, como ela evoluiu e tal. Ainda que ela também apresenta um diálogo com as distopias de caráter de natureza catastrófica, né? Ou seja, porque aqui a gente está falando de uma evolução da humanidade, né? Bem alinhado com o impacto do discurso darwinista no contexto vitoriano em que o H.G. Wells construiu a sua obra, tá? Então, sim, A Máquina do Tempo tem elementos distópicos. Da mesma forma, o Processo do Kafka pode ser enxergado como obra com elementos distópicos também, ainda mais por ter surgido em 1925 em um império austro-húngaro totalitário do cenário entre guerras. E esse período aí dos anos 20 e 30 foi um período de fomentação das distopias. Agora, Eu, Robô não é distopia. Por quê?
quê? Porque ela traz uma visão utópica da relação ser humano e tecnologia. O próprio Asimov foi um dos principais nomes a desconstruir o discurso do robô maligno, ou seja, da ciência, dos produtos da ciência, que estava muito presente nas revistas pulp. Não é obra sequer com elementos distópicos que justifiquem sua leitura como tal, como está nessa lista aí, né? Neuromancer é distópico no sentido da visão pessimista do futuro proposta pelo cyberpunk, que é parte inerente do cyberpunk, né? Mas a ênfase aí no cyberpunk recai na reflexão da relação ser humano e tecnologia, e que vai além do abordado pelas distopias. Já Kindred, Laço de Sangue, do Octavia Butler, aí também é polêmico. Se fosse a parábola do semeador, eu entenderia por ser uma distopia pós-apocalíptica. Mas Kindred só permite leitura como distopia se você considerar que a realidade que a protagonista vivencia, quando se desloca no tempo e vai parar na época da escravidão, é distópica, ok? Mas aí entramos em uma situação complicada. Já falei isso em outros vídeos. Vamos lembrar, gente, a realidade dos negros é distópica até hoje, né? Pleno século XXI. A realidade das mulheres também é distópica até hoje. Ser mulher e ser negro no Brasil, para citar um caso aqui só do Brasil, é um terror, é uma distopia diária para esses segmentos da população. Da mesma forma também para pessoas pertencentes à comunidade LGBTI que ia mais, né? Então, nesse caso, é importante destacar que isso não faz de uma obra distopia. Nesse caso, por exemplo, poderia falar que Papel de Parede Amarelo e outros contos da Charles Perkins Gilman ou Primo Basílio, do Ernesto de Queiroz, são distopias, porque mostram mulheres, indivíduo, oprimido pelo sistema, vivendo em uma situação de perda, sofrimento e tal. Tá, beleza, mas não é essa coisa tão aberta assim. Então precisa ter sempre os parâmetros para a gente estabelecer o que é distopia, né? Quando tudo vira distopia, aí nada é distopia, né? Então é preciso a gente balizar a discussão com alguns referenciais, principalmente no campo literário, como eu mostrei aqui, tá? Vou deixar novamente, lembrando, vou deixar novamente aí o link aqui embaixo desse artigo que eu estou mencionando, do blog da Estante Virtual. E também saber de você, se você concorda que essas obras mostradas na lista, aquelas 12 obras, são de fato distopias ou não, e para você o que é uma distopia. Show? Então obrigado pela sua presença. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.